Olá, bem-vindo a Salmos para uma quarentena. Durante este tempo em que estamos a ter que viver numa realidade diferente, precisamos ficar mais reclusos, mais fechados, olhar para o livro de Salmos e meditar nele, tendo em conta o contexto da realidade que estamos a viver. Hoje queremos ler e pensar um bocadinho no Salmo do número 2, e se você quiser também pode abrir a sua Bíblia, ler e depois pensar um bocadinho nele também. Diz assim o Salmo do número 2: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes dá de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se ire e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco ele se inflamará em ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Um salmo bem diferente do salmo número 1, um salmo que começa com uma pergunta retórica e um apelo. Esta palavra inicial é interessante, ele questiona os reis da terra e as nações do mundo de uma forma bem direta, questionando e perguntando: porquê é que vocês estão a resmungar? Porquê é que vocês estão aí a murmurar? Porquê é que vocês ficam imaginando coisas a meu respeito sem entenderem na verdade nada a respeito disto? O mundo que estamos a habitar, este mundo que está em sofrimento, este mundo que está em quarentena, é um mundo que tem crescido no sentido do ateísmo, da falta de confiança em Deus. É um mundo que faz troça daqueles que defendem a fé, é um mundo que ridiculariza os crentes e o seu culto, a sua adoração, que faz pouco caso da palavra de Deus. E, no entretanto, é este mundo que, com tanta ousadia e confiança depositada na ciência, está neste momento desesperado, angustiado, à espera, não é, de que haja uma solução, sem perceber como é que, de repente, uma coisa tão insignificante como um vírus pode nos tocar a todos. Enquanto as epidemias estavam distantes e elas faziam parte da realidade que é própria de outro mundo, talvez do terceiro mundo, parece que não havia muita ansiedade, mas de repente ela chegou ao primeiro mundo, aos países ricos, e ela atinge as pessoas que têm dinheiro, e ela atinge os governantes e os ministros, e as pessoas então ficam desesperadas e pensando o que fazer. Ora, o salmista, a respeito disto, ele questiona, não é, este desejo do homem de ter liberdade. O mundo clama por esta liberdade. Aqui ele diz: os reis da terra se levantam e conspiram, eles querem quebrar tudo aquilo que sejam amarras, tudo aquilo que sejam controles que existam da parte de Deus, tudo aquilo que seja a lei do Senhor. Eles querem liberdade. Esta busca por liberdade não é de agora. Ela começa em Gênesis capítulo 3, no jardim, quando Deus disse ao homem: segue o caminho que eu te dou, mas se tu quiseres outro, também podes seguir. O dia que tu escolheres este outro caminho, vais morrer, vais ficar separado. E foi o que o homem escolheu e continua a escolher até hoje. Não é interessante que no mundo que tanto grita sobre liberdade, que tanto fala a respeito das liberdades individuais, de que cada um tem o seu direito, nós estamos numa situação em que temos que ficar fechados em casa? As liberdades, mesmo aquelas consideradas muito simples, que é de poder me deslocar daqui para ali, já não são tão simples assim. Eu preciso ter um documento que confirme que eu posso sair de casa. É curioso este mundo ansioso pela liberdade que está agora a viver em reclusão. É que liberdade sem sabedoria, liberdade sem autoridade, liberdade sem capacidade de discernimento é uma liberdade muito vazia, é uma liberdade muito fraca, é uma liberdade muito ruim. Infelizmente tem sido este o tipo de liberdade que nós vemos por aí e ela tem sido usada da pior maneira possível.
Então, depois disto, e depois de afirmar que o homem realmente quer se ver livre disto, quer se libertar, digamos, de alguma amarra que possa existir nas leis de Deus, o Salmo continua quase como que nos mostrando o céu e Deus a rir. Olha, são tão pequeninos e acham que podem fazer tudo sozinhos. Aqui, esta zombaria não é uma zombaria maliciosa, não é aquela zombaria irónica. Por um lado, é a zombaria de um pai que olha para um filho pequenino querendo fazer coisas que sabe claramente que ele não pode fazer. E o pai sorri e diz: vai ter que aprender ainda muito, vai ter que se desenvolver imenso. Deus não está zombando de forma maligna, Ele não está fazendo troça da humanidade, mas Ele olha para os nossos esforços, para a nossa tentativa de independência, porque nós queremos viver separados dele quando fomos feitos para viver com ele. E ele ri, ele diz, assim não vai dar. Porque a verdade bíblica e aquela na qual nós, cristãos, realmente aceitamos, é aquela que nos diz que Deus é soberano e continua no trono. Ele não abriu mão do seu controle. Os textos usados aqui falam a respeito daquilo que eram as declarações formais de soberania. É uma declaração, não é? É feita uma declaração, uma proclamação de um decreto. Este é o meu filho, eu hoje gerei, é este que ocupa o trono, é este que está no governo. Portanto, é uma espécie de decreto universal. Estamos diante de decretos locais, de quarentena. Há um decreto universal de Deus que diz que Jesus é Senhor e o domínio está sobre as suas mãos. Ele não abriu mão daquilo que é o seu controle, ele continua a dominar sobre a terra. Deus não está verdadeiramente preocupado com o crescimento do ateísmo. Ele tem tristeza no seu coração pelo pecado do homem, mas ele não abriu mão da sua soberania e ele continua a governar. E esta afirmação é repetida vez após vez na palavra do Senhor. Então temos aqui uma série de declarações feitas a respeito do Filho. Na declaração de que este Filho é aquele que tem o poder e é aquele que reina. A imagem usada no Salmo de número 2 é uma imagem tirada do mundo antigo. Há vários relatos de reis poderosos naquela época, do Egito, de outras terras, que antes de saírem à guerra, antes de irem sair à batalha, simbolicamente tinham diante de si uma série de vasos que representavam os vários povos inimigos com quem eles iam guerrear. E pegando na sua vara, que é símbolo do seu domínio, do seu poder, este rei partia aqueles vasos. Simbolicamente ele estava a declarar a sua autoridade e o seu domínio sobre ele. Aqui o Salmo usa exatamente esta imagem, esta figura, para mostrar o Senhor como aquele que quebra tudo à sua volta, porque Ele tem domínio, e esta é a ideia central que é transmitida nestes versículos. O Senhor é aquele que tem o controle absoluto de todas as coisas, e esta declaração formal é confirmada através desta imagem. Há então uma chamada à sabedoria. Diz assim: sede prudentes, ó reis. Há uma chamada de atenção. Servi ao Senhor com temor e tremor. A natureza, porque este vírus, de certo modo, faz parte daquilo que é a natureza, como que está a nos obrigar neste momento a parar e a refletir, a pensar naquilo que é verdadeiramente sábio. O homem tem tentado levar a vida sem Deus e consegue algum desenvolvimento científico e tecnológico, mas de vez em quando coisas como estas nos fazem perceber que nós não temos o domínio da Terra, não temos o controle das coisas. E quando situações destas acontecem, elas acabam por ter o seu benefício para nos ajudar a perceber quem nós somos e nos ajudar a corrigir a nossa postura. A atitude que é proposta pelo salmista é: sejam inteligentes, percebam que há um Deus que está acima de todas as coisas. Este Deus é o Deus que realmente controla. E andar com Ele, conhecê-lo, aproximar-nos dele, vai-nos trazer aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E é isto que nós devemos fazer. O apelo final do Salmo é um apelo de submissão e reverência. Aqui ele diz beijai. Este beijo é um beijo de submissão e de reconhecimento. Era comum que os reis da terra tivessem a sua mão, ou às vezes os seus pés, beijados pelos seus vassalos. Chegavam e através deste beijo demonstravam a sua vassalagem. Estavam disponíveis ali para servir. E a ideia é esta: compreendam que Jesus é Senhor e prostrem-se diante dele e sirvam-no. E então o Salmo 2 termina, curiosamente, como o Salmo 1 começa. O Salmo número 1 começa bem-aventurados e o Salmo 2 termina bem-aventurados, aqueles que encontram o seu refúgio no Senhor.
Neste tempo de angústia, de ansiedade, é bom nós percebermos que o Senhor é soberano, Ele continua no trono. E é nos submetendo a Ele que nós vamos encontrar o refúgio que nós verdadeiramente precisamos.